Alguma vez você já levou choque quando encostou em uma outra pessoa? Já tomou choque ao encostar na maçaneta do carro ou na porta do elevador? Já viu os pelos do seu braço se arrepiarem quando passou próximo à tela da TV recém-desligada? Já notou que os pelos do seu corpo, quando entram em atrito com um pedaço de espuma, ficam arrepiados? Tem dia que parece que você não pode tocar em nada, não é mesmo? Tudo dá choque. Mas você sabe por que isso acontece? Isso tudo acontece por causa da eletrostática, e ela está mais presente nas nossas vidas do que você imagina. Mas vem cá, você sabe o que é eletrostática? É sempre legal saber o porquê das coisas. Eu sou Marcos Gouveia e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se você não é inscrito, se inscreva. Curta o vídeo e tome cuidado para não tomar choque. Não iremos entrar aqui em física avançada, já que o intuito é explicar de forma mais simples possível o porquê das coisas. Como se sabe, o átomo comum é formado basicamente por três partes: o nêutron, que como o próprio nome diz é neutro, o próton, de carga positiva, e o elétron, de carga negativa. Com exceção do átomo de hidrogênio, os demais átomos possuem mais de um nêutron, próton e elétron. A quantidade é igual para manter o equilíbrio do mesmo. E se o átomo tiver dois elétrons, ele vai ter dois prótons e dois nêutrons. Porém, a natureza é muito complexa e permite que os átomos possam perder ou ganhar elétrons. Quando isso ocorre, o átomo passa a ficar carregado positivamente ou negativamente, perdendo a sua neutralidade. Quando o átomo ganha um ou mais elétrons, ele passa a ficar carregado negativamente, já que os elétrons possuem carga negativa. O átomo carregado negativamente é conhecido como íon. Se o átomo perde um ou mais elétrons, ele fica carregado positivamente. O átomo positivo é chamado de cátion. Portanto, como objetos, prédios, plantas, bactérias, animais e praticamente tudo no universo é feito pela junção de vários átomos, todo o corpo possui uma carga elétrica. Sim, você possuímos uma carga dentro de nós. E como você notou, ser carregado positivamente ou negativamente não tem nada a ver com o nosso humor no dia. A eletrostática é a área da física que estuda o comportamento e as propriedades de cargas elétricas em repouso. A eletrostática possui dois princípios fundamentais: o princípio da conservação da carga elétrica e o princípio da atração e repulsão das cargas. O princípio da conservação das cargas significa que a carga elétrica não pode ser criada ou destruída, ou seja, você pode transferir uma carga elétrica de um objeto para o outro, e deixando carregado positivamente ou negativamente, mas não pode criar uma carga do nada ou então apagá-la para sempre. O princípio da atração e da repulsão afirma que cargas elétricas da mesma natureza se repelem. Isso quer dizer que negativo com negativo se repelem, assim como positivo com positivo se afastam. Já cargas de naturezas diferentes se atraem. Lembra daquele ditado, os opostos se atraem? Então, é exatamente o que acontece aqui. Para ajudar a ilustrar esse princípio, a gente pode pegar dois ímãs. Todo ímã possui um lado negativo e um positivo. Se você colocar um ímã voltado para a parte negativa próximo ao outro, voltado para a parte positiva, eles vão grudar um no outro. Se você mudar um dos lados, eles permanecerão afastados e nada ocorrerá. Até aqui simples, não? Tudo isso que a gente falou de eletrostática até aqui faz parte da Lei Coulomb. Essa lei tem esse nome em homenagem ao físico e engenheiro militar Charles Augustin de Coulomb. Coulomb nasceu na França em 1736 e sempre foi apaixonado por física e pela forma como ela afetava o mundo à nossa volta. Ao longo da sua vida, ele publicou estudos sobre eletricidade e magnetismo. Também por causa dele, a medida adotada para medir a carga elétrica de um objeto é dada em Coulomb. Um de seus maiores feitos foi entender a relação da força com a carga e distância dos objetos. Durante seus estudos sobre eletrostática, ele chegou à conclusão de que a distância e a carga dos objetos também faziam diferença e determinavam a força dessa atração ou repulsão. Quanto mais longe os objetos, menor a interação entre eles. Quanto maior a carga, mais eles interagem, se repelindo ou se aproximando. Para testar sua teoria, ele pegou dois objetos iguais e os chamou de Q1 e Q2. Ao colocar objetos carregados com a mesma natureza, Coulomb notou que quanto mais carga ele fornecia aos objetos, mais distantes eles ficavam. Isso significa que F, ou seja, a força, era proporcional ao produto dos módulos de Q1 e Q2.
Tudo isso era bastante interessante, mas ele se perguntou: e se eu manter a carga de Q1 e Q2 iguais e mexer só na distância? Será que muda alguma coisa? Então ele pegou os dois objetos e foi aumentando a distância. Primeiro ele mediu a distância e a força inicial. Depois ele dobrou a distância entre os objetos e mediu novamente a força. Ao fazer isso, a força se reduziu em 1/4. Triplicando a distância, a força caiu 9 vezes. E assim ele foi fazendo. Dessa forma ele chegou à conclusão de que a força era inversamente proporcional ao quadrado da distância. Juntando essas duas descobertas, ele pôde afirmar que a força era igual a K vezes o módulo da carga de Q1 vezes o módulo da carga de Q2 dividido por D ao quadrado. Mas espera aí, de onde que surgiu esse K? O K corresponde à constante de Coulomb. Essa constante determina com que força os objetos vão interagir dependendo do meio em que eles estão. Se estiver no ar, o K é um número, se estiver na água, é outro. O mais utilizado em exercícios de colégio, por exemplo, é a constante no vácuo. Ele vale 9 vezes 10 elevado à 9ª potência. Como esse vídeo é para te explicar o porquê das coisas e não para ser uma aula de física, nós não vamos entrar em detalhes mais complexos. Portanto, quando você encontrar com uma pessoa, encostar nela e sentir aquele choque, você vai se lembrar que isso aconteceu porque alguém de vocês estava carregado e por isso aconteceu uma troca de cargas entre você e a pessoa. O choque que você sente é a troca sendo realizada. Isso também ocorre na maçaneta do carro. O atrito também pode ser responsável por essa troca de cargas. Quando, por exemplo, você usa uma meia fina e a esfrega em um tapete ou desce muitas vezes em um escorregador de plástico e encosta em pessoas ou objetos metálicos, é comum que aconteça o choque. Uma dica boa para evitar esses choques é seguir os ensinamentos que a sua avó provavelmente já te ensinou. Menino, anda descalço na terra. Ao andar descalço, você neutraliza o seu corpo, já que a terra possui a tendência de absorver as cargas continuamente. Outra coisa interessante que provavelmente você já deve ter notado é que esses choques entre pessoas ou com objetos ocorrem mais frequentemente quando o tempo está mais seco, não é verdade? O motivo é simples. O ar seco favorece o choque porque ele não possui umidade e, consequentemente, dificulta a dissipação das cargas. Vale lembrar que água é um bom condutor de eletricidade. Tudo isso é muito legal, né? Mas se nesse momento você não está conseguindo dar choque encostando em outra pessoa, ou então nas maçanetas, eu tenho alguns experimentos legais que possuem esse mesmo princípio e não vão precisar de outra pessoa além de você. Então vamos lá. Um experimento legal e muito fácil de se fazer é o da régua com papel. Para fazer basta você pegar uma régua de plástico, picar um papel em pedaços bem pequenos, o menor que você conseguir. Depois disso, passe a régua de forma rápida no seu cabelo por aproximadamente 1 minuto. Ao fazer isso, você vai estar trocando elétrons entre o seu cabelo e a régua. Sendo assim, a régua permanece carregada. Ao aproximar a régua dos pedacinhos de papel, você vai ver que eles irão saltar em direção à régua. Alguns deles, dependendo de como você passou a régua no cabelo, vão até grudar na régua por alguns instantes. Se você deixar longe, nada vai acontecer. Isso lembra um pouco do experimento de Coulomb, né? Outro experimento interessante que você pode fazer aí na sua casa é o do canudinho plástico. É bem simples e tem praticamente o mesmo princípio do experimento da régua. Pegue um canudo e uma folha de papel. Com a folha, passe ela no canudo rapidamente como se você estivesse limpando. Depois de alguns minutos, pegue o canudo e coloque ele na parede. Você vai notar que ele ficará pregado lá por alguns segundos por causa da carga. E aí, gostou dos experimentos? Comente aqui qual você fez e se deu certo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!